Olá, meus irmãos amados, tudo bem? Que a graça e a paz esteja com todos vocês. Em nome de Jesus, quero mandar um abraço para um irmão nosso. Ele se chama, inscrito do canal, ele se chama Antônio Alcântara, tá bom? Amado, que a graça esteja com o irmão, continue acompanhando a gente. Que o que a gente tem falado, eu acredito que tem dado crescimento para os irmãos, amém? Um abraço, irmão Antônio Alcântara. Amados, hoje eu quero deixar para vocês aqui, rápido, um estudo que eu acho de suma importância, porque a gente escuta muito por aí. E quando a gente escuta muito por aí, que nem dizem, né? Uma mentira contada várias vezes, ela vira verdade, né? Então, eu escutava bastante isso também. Então, conforme as coisas vão se repetindo, na cabeça das pessoas parece que vira verdade. Entendeu? Então eu vou falar sobre esse assunto para esclarecer algumas coisas biblicamente, tá? Aqui no canal você não vai ver assunto nenhum que não esteja na Bíblia, que não esteja pautada nas escrituras, tá? Tudo, e os comentários também, eu peço aos inscritos que sobre os comentários comente com textos bíblicos. Se quiserem contestar algum tema, algum assunto, que contesta com textos bíblicos, tá? A gente aqui não aceita achômetros, tá? O que eu acho, o que eu penso, tá? A gente trabalha sobre, em cima, pautado nas escrituras, tá bom? Então o que eu vou falar hoje é sobre salvação. É individual? Acredito que você já deve ter ouvido por aí. Geralmente quem anda de igreja em igreja sempre escuta a mesma coisa, quase todas as igrejas que vai, que a salvação é individual, que você tem que buscar a salvação por si próprio, que você tem que buscar a sua e não a salvação do outro. Eu acho, na minha opinião, eu já acho um pensamento egoísta, entendeu? E como eu tenho base nas escrituras, eu tenho meio que uma autoridade para dizer sobre isso, porque eu entendo que não é assim, entendeu? Então eu entendo que é um pensamento egoísta, porque primeiro que a pessoa ela busca por si só, e por exemplo, se ela tiver de dividir a fé dela, vamos dizer assim, ela não divide. Por exemplo, se a pessoa tiver de dividir a fé dela com alguém que não está indo na igreja para que aquela pessoa também seja salva, ela não divide. Já é um pensamento egoísta, entendeu? Então, irmãos, vamos para a palavra de Deus e ver o que a palavra de Deus fala sobre o assunto. Então, todos falam que a salvação é individual. Cada um busca a sua, ponto, e acabou. Entendeu? Se minha mulher quer, ela que busque a dela. Entendeu? Se meu filho quer, ele que busca a salvação dele. Certo? Vamos mostrar biblicamente o que a escritura diz. Se eu sou filho, acredito, começo, né? Inicio aí a fé em Cristo. Entendeu? Meu pai e minha mãe não quer, entendeu? Aí eu penso que ele se vire com a salvação deles, certo? Amados, eu vou mostrar biblicamente o que? Eu vou mostrar biblicamente que o pai que acredita dentro do lar, se o pai acredita, ele salva a sua esposa que não acredita. Se a esposa que acredita, ela salva o marido que não acredita. Se o pai e a mãe não acreditam e o filho acredita, o filho salva o pai e a mãe que não acredita. Eu vou mostrar isso biblicamente para derrubar essa muralha que se levanta, que diz que a salvação é individual. Vamos para a palavra de Deus. Vamos começar lendo Romanos
11, 25. Romanos 11, 25. O que diz lá? Pega a sua Bíblia, vou abrir a minha aqui. Romanos 11, 25. Tema: a salvação é individual? Romanos 11, 25, que diz aqui? Paulo diz: porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo. É um segredo. Paulo está dizendo um segredo, um mistério. Não quero que vocês ignorem esse mistério, esse segredo. Ele diz: para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Continua. Assim, Paulo diz, assim todo Israel será salvo. Então presta atenção, irmão. Paulo está dizendo: eu não quero que vocês ignorem esse segredo, para que vocês não se achem melhor do que Israel. Aí ele diz: assim todo Israel será salvo. Leia o contexto, amado, que vai falar lá que Israel é um povo rebelde, é um povo desobediente e é um povo que rejeitou o Messias. Só você ler o contexto de Romanos 9 até Romanos 11, você vai ver o comportamento de Israel, e Paulo vem e diz que Israel vai ser salvo. Como assim? Como Israel vai ser salvo sendo desobediente, sendo um povo endurecido? Como pode que Israel vai ser salvo? Paulo explica por que Israel vai ser salvo. Que diz aqui, ó, Romanos 11, 26. Assim todo Israel será salvo. Como está escrito: de Sião virá o libertador, desviará de Jacó as impiedades. 27. Este será o meu conserto com eles quando eu tirar os seus pecados. Jesus fala: quando eu tirar os seus pecados. Entendeu? Quem vai tirar o pecado de Israel é Jesus. Não é eles que vão tirar por conta própria ou por vontade. Entendeu? Porque é ele que opera em nós, tanto querer como efetuar. Então o Senhor vai tirar as impiedades de Jacó, de Israel. 28. Assim que, quanto ao evangelho, são inimigos. São inimigos porque, como a gente vê com a visão carnal, a gente acha que Israel é inimigo da gente. Só que quem tem a revelação sabe que Israel é um povo endurecido. E eles não são inimigos. Que diz aqui, ó: quanto ao evangelho, são inimigos por causa de vós, por causa de nós. Mas quanto à eleição, amados por causa dos pais. Tá entendendo? Israel é um povo endurecido, um povo rebelde. Entendeu? Paulo diz que Deus fala sobre Israel, que ele tem ido atrás a um povo rebelde. Entendeu? Israel é um povo rebelde. Então eles são inimigos por causa do evangelho, mas são amados por causa dos pais. Entendeu? Então Israel será salvo por causa dos pais, amados. Você entende isso? Romanos 11, 28 diz que eles são amados por causa dos pais. O povo de Israel é amado por causa dos pais. Então quem vai salvar Israel são os pais. Entendeu? Versículo 29 diz assim, ó: porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Entendeu? Então, Israel, aqui diz que eles são amados por causa dos pais. Quais pais? Abraão, Isaac e Jacó. E Romanos 11, 26 diz: assim todo Israel será salvo. Entendeu? Era um segredo que estava oculto, né? Na época, hoje não está mais, que a gente tem Bíblia na mão. Então, os pais vão salvar Israel, entendeu? Abraão, Isaac e Jacó. Por quê? Porque diz aqui, ó: porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Deus fez um povo a Abraão, Deus fez uma promessa a Abraão, fez uma promessa a Jacó, entendeu? Que salvaria o povo dele, entendeu? Então Deus vai salvar Israel por causa dos pais. Abraão, pela promessa que ele fez a Abraão. Então aqui a gente vê o quê? A gente percebe aqui que a salvação de Israel vai ser por causa dos pais, certo? Logo, a salvação não é individual. Eles não têm fé para crer por eles, e Abraão acreditou pelo seu povo. Então Abraão salva o seu povo, tá? Vamos ler mais uma passagem que fala sobre isso, que é Romanos do 5
Romanos. Então aqui, ó, o povo de Israel vai ser salvo pelos pais. Então os pais salvam os filhos, certo? Então Romanos 5. Romanos 5. O que que diz lá? Romanos 5. Romanos 5 do 6 ao 10. Diz assim: porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Cristo morreu pelos ímpios, certo? Por quem não tem fé. 7. Porque apenas alguém morrerá por um justo? Pois poderá que pelo bom alguém ouse morrer? Quem se ousa morrer pelo bom? Paulo tá dizendo, agora Jesus morreu pelos ruins, pelos fracos. Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, certo? Se a salvação é individual, Jesus não poderia me salvar, ele teria que deixar eu ser salvo por minhas forças, entendeu? Então ele morre por nós, sendo nós ainda pecadores. Isso é graça, irmão. Isso é graça. Romanos 8, Romanos 5:9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. O 10. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu filho, então o filho está salvando o filho está salvando o seu povo. Então que fomos reconciliados com Deus pela morte de seu filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então nós seremos salvos pela vida do filho, pela vida de Jesus. Então o filho salva os pais. Eu te mostrei que os pais salvam os filhos, que Abraão, Isaac e Jacó vai salvar o povo de Israel pela promessa que Deus fez a eles, amados. Isso está muito além do que você pensa. Você está achando que a pessoa tem que crer por ela, entendeu? Sendo que a Bíblia está dizendo que os pais, Deus vai salvar Israel por causa dos pais. Romanos 11:25, entendeu? E aqui está dizendo que o filho está salvando o seu povo, está entendendo? Deus mandou o seu filho para salvar os pais, que são Abraão, Isaac, Jacó, Davi, entendeu? E vamos ler mais. Então nós somos salvos pela vida do filho. Então não é pelo que eu faço, certo? Não é pelo que eu faço, não é pelas minhas obras. Eu sou salvo pela vida do filho. Romanos 5:10. Somos salvos pela sua vida. A vida de quem? A vida de Cristo, certo? Vamos ler outra passagem. Atos 16, 30 e 31. Essa é famosa. Atos 16, 30 e 31. Então, meus amados, como eu já disse que os pais salvam os filhos, que é Abraão, Isaac e Jacó, vai salvar Israel. Israel, mesmo sendo um povo rebelde, maldizente, pelos pais, pela fé dos pais de Abraão, Isaac e Jacó, pela promessa que Deus fez a Abraão, Isaac e Jacó, porque as vocações de Deus são sem arrependimento. Romanos 11, 25, 26 até o 29. Tá bom? Então, vamos ler Atos 16, 30 e 31, que diz: amados, aqui é sobre o carcereiro que acompanhava a prisão de Paulo e de Silas, entendeu? O que que aconteceu lá? Leia o contexto depois, eu vou ler só a passagem principal, que é a que mais interessante nesse momento, tá bom? Então, Atos 16, 30 e 31 diz assim: e tirando-os para fora, o carcereiro. Aconteceu aquele rebuliço, amado, resumindo aqui. Aconteceu aquele rebuliço. Paulo e Silas foi preso, começou a louvar o Senhor, as cadeias quebraram, houve terremoto, entendeu? E o carcereiro ia se matar. Aí Paulo falou, não se mate, porque estamos todos aqui. Aí entra essa passagem que entra agora, depois você lê o contexto. Então Atos 16, 30 e 31 diz: e tirando-os para fora, o carcereiro tirou todo mundo, disse-lhes para Paulo e Silas: senhores, que é necessário que eu faça?
para me salvar. O carcereiro, ele viu que aqueles homens eram homens de Deus mesmo, eram homens, sabe, homens realmente santos, homens ungidos mesmo, entendeu? Aí pelo acontecido ele disse: homens, o que eu faço, o que é necessário que eu faça para me salvar? O que Paulo e Silas respondeu para o carcereiro? Versículo 31 diz: e eles disseram o que? A palavra tão famosa: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Você está vendo aí, meu amado? A salvação não é individual. As igrejas todas não falam para você buscar só por você, ter essa fé egoísta. A minha fé salva a minha casa, meu amado. Isso é forte. Isso é mistério de Deus. Isso a religião não entende, entendeu? A minha fé salva o meu lar. O que está dizendo aqui o carcereiro? Paulo falou para o carcereiro: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então a fé do carcereiro salva o lar dele. Então a salvação é individual? Não, porque o carcereiro, a fé do que o carcereiro teve, salvou o lar dele. Entendeu? Então todos os demais, os que acreditarem no andamento do caminhar, eles são salvos, mas o início da fé se iniciou no carcereiro. Então, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Mas a salvação não é individual. Todo mundo não diz que a salvação é individual? Entendeu? Que a minha fé só salva eu mesmo. Que eu não devo crer pelo meu filho. Eu não devo crer pela minha esposa. Tá entendendo? Tá aí mais uma passagem. Vamos ler mais, tem mais. Tem mais, vamos ler Efésios 5, 22. Efésios 5, 22. A salvação não é individual. A salvação é coletiva. Primeiro ponto é que Jesus é o autor e consumador da fé, e é pela fé dele que somos salvos. Nós não somos salvos pela nossa fé. Então a fé não é individual. Se a fé fosse individual, Jesus não salvaria o povo incrédulo, o povo ímpio, que lemos em Romanos que ele morreu pelos ímpios. Efésios, vamos ler Efésios. Vamos ler Efésios. Ver se a fé é coletiva ou não. Efésios 5, versículo, eu falei? Do 22 ao 23 diz assim: vós mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. A mulher sujeita o marido como se fosse o Senhor. 23. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo a cabeça da igreja, sendo ele o próprio Salvador do corpo. Amados, Cristo como cabeça da igreja, ele salva o corpo dele. Ele salva o corpo. Cristo como cabeça salva o seu corpo, que é a igreja. Então o homem como cabeça da mulher salva a sua mulher, porque os dois são uma carne só. É só continuar lendo que vai falar. Se os dois são uma carne, o homem salva a mulher. O marido salva a sua esposa. Então o que o Paulo diz para o carcereiro? Isso casa com Paulo. Disse a mesma coisa, ele repetiu lá para o carcereiro: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Então se o cabeça acreditar, a família é salva. Entendeu? Então Cristo é salvador do corpo, porque ele é o cabeça. O homem é o cabeça da mulher. Aqui está assim, 24 diz assim, ó, Efésios 5, 24. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, também a mulher seja em tudo sujeita aos vossos maridos. Vós maridos, amais vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. Entendeu? Então, o Cristo, cabeça da igreja, salva a igreja. O marido, cabeça da mulher, salva a mulher. A mulher, cabeça dos filhos, salva os filhos. Amado, é um conjunto.
Deus, isso é bom, agradável diante de Deus, que quer que todos os homens se salvem, venham ao conhecimento da verdade. Deus quer que todos os homens se salvem. Então, se eu tiver um pouquinho de fé pelo próximo, eu salvo ele. Se eu buscar pelo próximo, eu salvo ele. Tá entendendo? Por mais que você não veja a mudança ali, pela sua fé, Deus salva ele, Deus transforma aquela pessoa. A salvação não é individual, a salvação é coletiva. Entendeu? A não ser que você não queira ter fé pelo outro, pelo próximo. Aí já é diferente. Entendeu? Então vamos continuar aqui. Então, Cristo é o cabeça da igreja e é salvador do corpo. O homem é a cabeça da mulher que salva a mulher. Vamos ler isso onde? 1 Coríntios 7,12. 1 Coríntios 7,12. Diz aqui, Paulo fala aqui: mas aos outros digo eu, não Senhor. O assunto, qual é o assunto? A salvação não é individual, salvação é coletiva, não é como os outros falam por aí, que você busca só por você e essa fé egoísta vai e aí fica por isso mesmo. Se você não buscar, problema seu, entendeu? A palavra não é assim. Crer no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Amém? Então diz aqui, então assim, vamos abrir um parênteses aqui. Se você acredita e os seus parentes não acreditam, continua acreditando. A tua fé vai salvar eles. A tua fé vai salvar eles. Você, mulher, seu marido não acredita, a tua fé vai salvar ele. Vai salvar seus filhos e vai salvar até seus parentes. Vou mostrar na palavra de Deus. Tá entendendo? A fé dos pais salvou Abraão e Isaac. A fé de Abraão, Isaac e Jacó salvou os seus filhos, seus netos, seus bisnetos. Tá entendendo? A fé de Abraão, de Isaac, de Jacó vai salvar todo Israel. Então a sua fé pode salvar toda a sua descendência. Tá entendendo? Estou mostrando na palavra de Deus que é para não ter dúvida, para não ter brecha. Tá entendendo? Então vamos ler 1 Coríntios 7, 12. Mas aos outros digo eu, não Senhor. Paulo está falando de casamento, certo? Digo eu, não Senhor. Se algum irmão tem mulher descrente, olha o que Paulo fala, e ela consente em habitar com ele, não a deixe. Se você tem uma mulher descrente, não é para deixar ela, entendeu? Ele vai falar: se alguma mulher tem o marido, o contrário, descrente, e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Tá entendendo? Aí ele vai explicar no 14, porque o marido descrente é santificado pela mulher. Olha que fantástico, amado. O marido descrente é santificado pela mulher. Fantástico isso. Continue acreditando por ele. A fé é coletiva, amado. A tua fé salva os seus. Então, porque o marido descrente é santificado pela mulher. E a mulher descrente é santificada pelo marido. Paulo é fantástico. De outra sorte, ele fala, de outra sorte, vossos maridos, vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Então, amados, a tua fé, marido, a tua fé salva a tua esposa que não crê. Mulher que não crê, a tua fé salva o seu marido que não crê. Marido, você salva a tua esposa pela tua fé e santifica os teus filhos pela tua fé. Isso é lindo. Mulher, a tua fé salva o teu marido que não crê e salva os seus filhos que não crê, porque eles são santos por causa da sua fé. Lindo isso, fantástico, glória a Jesus. Tá entendendo? Então continua crendo. Então Paulo diz aqui, ó, porque 7,14, porque o marido descrente é santificado pela mulher e a mulher descrente é santificada pelo marido, ou seja, é salva. Tá entendendo? De outra sorte, vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Amém? Tá entendendo? Aí no versículo 17 aqui, no versículo 16, Paulo fala assim, ó. Amado, quando você é crente e a sua mulher não quer ficar com você, porque você é crente, aí Paulo falou assim, aí nesse caso largue ela. E a mulher, quando teu marido que não é crente não quer ficar com você, se o marido não te quer, você deixa. Paulo fala no versículo 15. Tá entendendo?
Aí, porque ele fala assim, ó, 16, porque de onde sabes, ó mulher, que salvará o teu marido? Tá entendendo? Paulo tá dizendo o quê? Paulo tá dizendo que você não tem poder de mudar as pessoas. Você não pode salvar o teu marido no sentido de mudar ele. Se ele não quer você, então você não pode santificar ele. Então em cima fala o quê? Que se a mulher descrente querer o marido crente, aí a Bíblia diz, não separa. Tá entendendo? Se a mulher tem um marido descrente, não separa, porque ele quer ficar com você. Agora, se o rapaz não quer ficar com você, então você não pode salvar ele. Por quê? Aí o que a Bíblia diz? De onde sabes que tu salvarás o teu marido? Como assim? Se ele não quer, a tua fé não pode santificar ele. Entende isso? Entendeu? Então, vamos ler mais. Bom, é isso. Eu vou ler mais uma só, mas eu vou dar aqui um resumo rápido aqui. Então, os pais salvam os filhos. Abraão, Isaac e Jacó vai salvar Israel. Romanos 11, 25, 26 até 28. O filho salva os pais, que é o Cristo salva os pais, salva Abraão, Isaac, Jacó, Davi. O filho salva os que ficaram para trás. Fantástico, olha que profundo. A fé de Cristo salva os outros que ficou para trás, já morreram. Imagine nós que está acreditando ainda pelos que ainda vão viver. Tá entendendo? Então, a fé crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Então, o marido salva a esposa e os filhos. A esposa salva o marido que não crê. Os filhos salva a mãe e o pai que não acredita. A obra de Deus é perfeita, meu amado. Tá entendendo? Não é porque os outros tá falando bonitinho lá, que a fé é individual. Eu estou mostrando na palavra de Deus que ela é coletiva. Você salva sim os seus. Amém? Então, ó lá. Amados, vamos pensar numa situação aqui para finalizar aqui o vídeo. Irmão, minha família já está salva. Eu posso acreditar por alguém que não é minha família? 1 Timóteo 4,16. 1 Timóteo 4,16. O que diz lá? Paulo fala para Timóteo, 1 Timóteo 4,16 diz assim: tendo cuidado de ti mesmo e da doutrina, e persevera nestas coisas, porque fazendo isto, salvarás tanto a ti mesmo, como aos que te ouvem. Tá entendendo? Persevera na fé, porque você vai salvar tanto a si mesmo como todos os que estão te ouvindo. Então a salvação é coletiva. Amém? Então persevera na fé, porque fazendo assim, Timóteo 4,16, você vai salvar a si mesmo como os que te ouvem. Então, amados, a minha fé, eu agora tomo a responsabilidade por você que está me ouvindo. Timóteo 1,16. Timóteo 4,16. A minha fé, em nome de Jesus, ela vai te salvar. Porque Paulo disse aqui, salvar você e os que te ouvem. Você está me ouvindo. Eu tenho fé suficiente para salvar a minha casa e salvar você que está me ouvindo. Graça e paz.